Vamos direto ao ponto, né? Hoje a gente vai fazer um raio-x completo, destrinchando sistematicamente os 5 erros mais críticos. Aqueles fatais mesmo que levam quem tem um pequeno negócio à ruína financeira. Bora lá? E o que dá um peso formidável a esses insights é o seguinte: a gente não está falando de achismo ou daquelas teorias de palco, não. Isso aqui vem de uma observação profunda de 60 mil contas financeiras. 60 mil. Desse oceano de dados, 10 mil são exclusivamente de operações empresariais. Então foi mergulhando nesse volume massivo de dinheiro real que deu para identificar exatamente os padrões, aquelas armadilhas ocultas que, fatalmente, fazem os negócios quebrarem. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. 1. Misturar contas leva à ruína. 2. Faturamento não é lucro real. 3. O perigo de precificar no chute. 4. Começar sem margem de segurança. E, por fim, o número 5, artesão versus dono de empresa. Certo, vamos ao número 1. Misturar contas leva à ruína. A simplicidade desse erro chega a ser perversa. É muito louco, porque quando a liderança do negócio falha em separar o dinheiro pessoal dos fundos da empresa, o desastre, gente, é praticamente garantido. É o famoso tratar a conta da pessoa jurídica como se fosse o caixa eletrônico da vida pessoal. Isso cria uma nuvem de fumaça absurda. Fica literalmente impossível medir qual é o lucro verdadeiro. E o resultado prático disso? O colapso bate na porta sem dó logo na primeira crise ou até quando o preço de um insumo básico sobe um pouquinho. É de longe o principal fator de falência, muito mais grave do que impostos ou ações trabalhistas. Mas tem cura, tá? E ela exige uma disciplina absoluta. A regra de ouro é: pagou todas as despesas do mês, fez as provisões para impostos e 13º, pronto, a gente chega no lucro líquido. Desse valor é obrigatório reter 25% no caixa da empresa, numa conta totalmente separada, ponto. Esse fundo é o que cria liquidez, blindagem e aquele capital sagrado para investir no crescimento lá na frente. E os 75% que sobraram? Aí sim, esses vão direto para a conta pessoal para bancar o custo de vida de quem empreende. Seguindo para o número 2, faturamento não é lucro real. Olha, existe uma armadilha muito sedutora aqui, que a gente chama de mentalidade de Uber. Isso acontece quando quem está empreendendo pega só os insumos mais óbvios e diretos de uma venda, tipo a gasolina gasta numa viagem, tira do valor que recebeu e pimba, acha que todo o resto daquele dinheiro ali é lucro puro. O problema é que essa visão míope ignora completamente uma teia gigante de custos operacionais invisíveis que sustentam a coisa toda. Porque na prática matemática, o cenário é esse aqui. O que a gente chama de lucro percebido é, na verdade, uma baita ilusão porque ele só abate os materiais diretos. Agora, o lucro real, aquele que realmente mantém o negócio respirando no longo prazo, exige que a gente deduza tudo: conta de luz, desgaste de maquinário, manutenção do espaço, internet e, o grande campeão do esquecimento, o valor do tempo de trabalho de quem gerencia a operação. E um detalhe importante: trabalhar da própria casa não isenta ninguém de ratear a conta de luz com a empresa, por exemplo. Tem que botar na ponta do lápis. Para materializar isso de um jeito fácil, pensa nesse caso revelador da fazedora de bolos. Ela jurava de pé junto que estava tendo um lucro excelente de R$ 12 mil por mês com a produção caseira. Mas aí, colocando no papel os custos reais, tipo o espaço, o desgaste das batedeiras, do forno e aquele tempo infindável de dedicação, o lucro real despencou. Despencou para modestos R$ 4.300 naqueles meses mais fracos. E quer saber o mais chocante? Uma confeitaria concorrente estava disposta a pagar um salário limpo de R$ 7 mil para ela trabalhar bem menos horas e sem carregar todo o risco e estresse de teu próprio negócio. Fazer essa conta exata do lucro real é o que define se todo o suor realmente justifica manter a empresa aberta. Ponto número 3. O perigo de precificar no chute. É impressionante como, por pura falta de conhecimento, existe o hábito perigosíssimo de simplesmente inventar os preços, tirar do nada mesmo. É a clássica falácia do brigadeiro. A pessoa gasta lá seus R$ 5 em ingredientes para fazer o doce e numa matemática mental de 2 segundos decide: vou dobrar e vender por 10. Olha, simplesmente multiplicar os custos diretos por 2, fingindo que o resto do ecossistema do negócio não existe, é literalmente pisar no acelerador e ir direto para o buraco da falência. Por isso, o ponto crucial aqui é que a precificação nunca, em hipótese alguma, pode ser palpite. Tem que ser um processo lógico e bem amarrado. Passo 1, calcular minuciosamente o custo total de produção, tudo mesmo. Passo 2, ter frieza para avaliar o quanto o mercado realmente topa pagar por aquilo. Passo 3, incluir simulações de impostos e sim, até quem tem isenção de altas taxas no começo precisa precificar como se pagasse. Sabe por quê?
para não inviabilizar o crescimento da empresa amanhã, quando for preciso mudar de categoria tributária. E o passo 4, aplicar uma margem de segurança que faça sentido. Mas aí vem a pergunta, que margem seria essa? O alvo de ouro é mirar em pelo menos 30% de margem de lucro final, líquido depois de absolutamente tudo pago. E por que 30%? É que no nosso cenário brasileiro, com taxas de juros muitas vezes batendo ali a casa dos 15% ao ano, ter uma margem magrinha significa que qualquer sustinho, sei lá, um equipamento que queima ou um problema com o advogado, engole o rendimento inteiro. Joga o retorno da empresa lá para baixo da taxa básica de juros. E convenhamos, se o negócio rende menos que a taxa Selic, o capital estaria muito mais seguro e rendendo mais, de pernas para o ar no investimento passivo no banco. E isso nos leva ao erro número 4. Começar sem margem de segurança. Começar um negócio empurrado pela pura necessidade, sem um capital de giro decente, é basicamente pular de um avião e tentar costurar o paraquedas durante a queda. Acontece demais. Alguém tem 20 mil reais guardados, mas tirar o sonho do papel custa 35 mil. Aí o que acontece? Passa o cartão, faz dívida no banco e abre as portas com, no máximo, um mês de fôlego financeiro. E aqui vai um balde de água fria estatístico para a gente refletir. No Brasil, um pequeno negócio leva, em média, 5 meses muito dolorosos só para atingir o ponto de equilíbrio. Ou seja, só para parar de sangrar dinheiro. Tentar sobreviver a esse deserto inteiro sem uma reserva de emergência não é só difícil, tá? É matematicamente insustentável. Tem uma provocação muito poderosa sobre isso que diz: a exceção é o exemplo do burro. Porque quando a gente olha para as estatísticas gigantescas de falência, é super comum o pessoal se apegar àquele caso isolado. Ah, mas eu conheço alguém que abriu a loja devendo até as calças e hoje é milionário. Gente, apostar as finanças de uma vida inteira na chance de 1% de virar raríssima história de sucesso, em vez de se preparar e se blindar solidamente contra os 99% de chance de fracasso, é, de longe, uma estratégia financeira terrível. A gente simplesmente não planeja o futuro usando exceções como base. E, finalmente, chegamos ao erro número 5, artesão versus dono de empresa. É muito comum ver na liderança de pequenos negócios aquele orgulho teimoso, sabe? De querer fazer absolutamente tudo sozinho, sem ajuda, sem contratar funcionários, microgerenciando cada mísero detalhe. Mas a real é que existem 2 caminhos bem diferentes aqui. A recusa em delegar, a recusa em criar sistemas de trabalho que funcionem de forma independente. Isso significa que não se está construindo uma empresa com potencial de escala. A operação, na verdade, é de um artista, de um artesão. E tudo bem, mas se a escolha for ser esse artesão, cuja capacidade de produção bate no teto das próprias mãos, o produto jamais pode ser vendido por um preço comum de prateleira. Jamais! E ele tem que ser cobrado muito mais caro, posicionado como uma obra de arte exclusiva de alto padrão, justamente para compensar essa falta total de escala. E tudo isso traz a gente para um questionamento incômodo, mas super libertador. Aquela operação na qual tanto suor está sendo derramado hoje, é genuinamente uma empresa escalável que pode crescer e andar com as próprias pernas? Ou é, bem lá no fundo, apenas um ofício artesanal disfarçado de negócio que acabou virando um hobby extremamente cansativo e mal pago? Ter a clareza e a coragem para responder a essa pergunta com honestidade é, sem sombra de dúvida, o grande divisor de águas. É o que separa viver como refém da própria empresa ou, de fato, alcançar a verdadeira construção de riqueza. Pensem muito nisso. Até a nossa próxima análise.